Você sabe qual é a força que move o mundo moderno? O conhecimento. Robert Cialdini, PhD em Psicologia Social, resolveu estudar a persuasão e acabou colocando seus estudos nessa obra. O segredo para o entendimento desse livro ele entrega já no começo. Alguns padrões rígidos geram uma reação automática na forma de atalho. Para explicar isso, ele colocou o exemplo da mãe perua. A perua protege seu filho pelo barulho que ele faz. Se algum dos seus filhos não fizerem o barulho comum de um peru filhote, ela o rejeita. Fizeram um teste onde o inimigo da espécie, empalhado, fazia o mesmo barulho do filhote, e a reação da mãe foi automática, proteger quem emitia o barulho. Nesse caso, o barulho era o padrão e o cuidado da mãe era a reação automática. O certo era ela avaliar todos os parâmetros para entender se realmente era um filhote dela, mas acaba tomando um atalho. Barulho de filhote deve ser filhote. A vantagem desses padrões é a economia de energia. Não precisa pensar muito. Porém, a desvantagem é os erros nesse processo. Como poderia a mãe só pelo barulho achar o inimigo empalhado digno de proteção? Esses processos que ativam as reações automáticas da nossa mente chamamos de gatilhos mentais. E agora vamos apresentar os principais que fazem nós humanos recorrermos a tais atalhos do mesmo jeito que fazia a mãe perua no experimento. Princípio do contraste. Consiste em colocarmos um modelo para a mente usar como padrão. Por exemplo, quando você chega em uma loja e se depara com uma camisa de R$300, você pode achar ela cara. Mas se antes fosse apresentado um terno de R$2.000, o preço da camisa já aparenta ser mais atrativo, porque agora tens um preço muito mais elevado para usar como referência. O caminho contrário pode piorar a negociação, porque sua primeira visão vai ser a sua referência comparativa do contraste para a que vem a seguir. Caro igual a bom. A mente humana tem um atalho clássico. Se colocarmos duas coisas iguais com preços diferentes, a lógica é imaginarmos que o caro é melhor. Muitas empresas utilizam disso para elevar seus preços e manter uma clientela contente, pagando caro ao invés de diminuir os preços e arriscar perder credibilidade por isso. Princípio da reciprocidade. Uma pessoa tende a retribuir com a mesma moeda a ajuda recebida. Muitas empresas tentam te dar alguma vantagem para depois você optar por ela. A mente humana sente a necessidade de não dever favor nenhum, e assim opta sempre por aquele que aparentemente lhe ajudou em algo, mesmo planejando te persuadir com isso. Concessões recíprocas. Uma certa vez, Robert foi abordado por um garoto vendendo ingressos para o zoológico. Ele recusou e o garoto lhe fez outra oferta, 2 barras de chocolate para ajudar. Robert aceitou, mesmo nunca realizando a compra de chocolates. Após esse ocorrido, Robert reuniu sua equipe para entender o que havia ocorrido, e para ajudar nisso fizeram um teste com seus alunos. Pediram para eles irem ao zoológico com jovens infratores. Apenas 17% aceitou. Outro grupo foi pedido para que acompanhassem por 2 anos semanalmente os jovens infratores. Teve 100% de recusa. Após a recusa, pediu para irem apenas no zoológico. 51% aceitou dessa forma ir ao zoológico, 3 vezes mais do que antes. Chamou esse novo gatilho de rejeição seguida de recuo. Rejeitaram ficar 2 anos com os jovens, e Robert recuou para a proposta que ele realmente queria, que era a ida no zoológico. Assim como ocorreu no caso da compra do chocolate, Robert rejeitou a ida no zoológico, mas acabou aceitando o recuo, que era a barra de chocolate. Princípio da coerência. Nós temos uma forte tendência em acreditar muito mais naquilo que já escolhemos para nos manter coerentes. Eu mesmo caio muito nisso. Sempre quando tomo uma decisão, eu tento mantê-la, para manter a minha palavra, mesmo entendendo mais tarde que não valeria
tanto a pena assim. Por exemplo, você assume um compromisso de sair final de semana com seu amigo. Chegando no dia, bate a falta de vontade. Mas mesmo assim você vai porque já havia combinado. Empresas utilizam isso fazendo alguma forma de pré-cadastro, fazendo você assumir algum compromisso inicial e depois você se sente culpado por não continuar a negociação. Princípio da aprovação social. As pessoas tendem a considerar um comportamento adequado à medida em que ela é adotada pela maioria. Famoso efeito manada. 95% das pessoas são imitadoras e apenas 5% iniciadoras. Elas são mais persuadidas pelas ações dos outros do que por qualquer prova que possamos oferecer. Quantas vezes você já entrou em alguma avaliação online da empresa para ver se os outros gostaram dela? Você confia mais na avaliação dos outros do que no próprio anúncio da empresa. Esse princípio funciona ainda mais fortemente quando estamos observando o comportamento das pessoas como nós. Pesquisadores da área da saúde descobriram que um programa escolar anti-tabagismo só exercia efeitos duradouros quando os instrutores eram colegas da idade do público-alvo. Afeição. Joe Girard, que é de Detroit, se especializou em usar a regra da afeição para vender automóveis. Ele enriqueceu no processo, ganhando centenas de milhares de dólares ao ano. Com tamanho salário, imagina-se que ele fosse um alto executivo da GM, ou talvez proprietário de uma concessionária, mas não. Ele ganhou seu dinheiro como vendedor. Era fenomenal no que fazia. Por 12 anos consecutivos levou o título de vendedor número 1. Cada dia de trabalho vendia média mais de 5 carros e caminhões e foi reconhecido como o maior vendedor de carros do mundo pelo Guinness. O segredo dele consiste em oferecer às pessoas apenas duas coisas: um preço justo e alguém de quem gostariam de comprar. Autoridade. Quando alguém aparentemente superior na área se coloca dando sua opinião. Ora, se ele teoricamente sabe mais do que eu não preciso mais pensar se está certo ou não. Ele já pensou por mim. Alguns exemplos. Comerciais como especialistas dizem ou 9 em cada 10 dentistas indicam. Automaticamente a gente associa isso como uma verdade. Quem fala tem mais autoridade no assunto do que a gente. Escassez. Resumindo, nós queremos aquilo que é escasso. Uma vez minha mãe estava alugando uma casa. Uma pessoa foi ver e gostou bastante. Porém, queria pensar. No momento em que ele perguntou se poderia reservar a casa para analisar a proposta, minha mãe naturalmente respondeu que não, porque precisaria alugar e havia mais pessoas interessadas. Pensando naquele momento na possibilidade de perder, ele acabou fechando o negócio na hora mesmo.